Se você se sente perdido e não consegue enxergar um caminho a ser seguido, pode ser que te falte inspiração. Ouvir a história de outras pessoas pode te ajudar a reinventar a sua. Hoje nós vamos falar sobre a jornada de Laís Schultz. Meu nome é Duda. E meu nome é Bianca. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Crise dos 20. Partindo do princípio que quem está ouvindo a gente não conhece Laís Schultz, te apresenta, conta um pouquinho da tua caminhada pra gente e o que te trouxe a fazer o que você faz hoje, a você morar onde você mora hoje e ter a vida que você leva hoje. Bom, eu sou Laís, eu tenho 29 anos e eu sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu trabalhei durante anos em várias empresas tradicionais ali da região. Eu trabalhei contigo, né, Bianca? Sim. E, enfim, eu me sentia muito presa, muito infeliz nos trabalhos que eu estava fazendo. Geralmente eram coisas assim mais burocráticas, coisas que não eram nem um pouco criativas. Então eu me sentia muito presa porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então isso acabou me deixando bem frustrada durante anos e, enfim, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e o que eu queria fazer também. E aí eu comecei a trabalhar como fotógrafa. Eu trabalhei como fotógrafa durante 3 anos em Tubarão mesmo. E aí eu decidi que eu queria viajar o mundo. Era esse meu objetivo, mas eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer profissionalmente. Eu gostava de fotografar, mas eu não sentia também que isso me deixava muito feliz, muito realizada. Então, eu pensei, poxa, eu quero viajar e, enfim, eu tiro fotos legais e tal. E aí eu pensei, vou ser influencer no Instagram. Bem assim, tipo, decidi. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Foi quando? Isto foi eu decidi isso em 2016. E aí, em 2016, eu comecei a tirar fotos, em vez de publicar fotos dos meus clientes, que era o que eu fazia no meu Instagram, eu comecei a publicar fotos minhas, que o meu ex tirava minhas. Uhum. E aí a gente, né, começou a construir mais essa pegada de lifestyle, assim. Uhum. E aí, nesse meio tempo, passou um tempo a ganhar seguidores. E aí comecei a escrever também, eu gostava muito de escrever, então comecei a escrever nas legendas no Instagram e no LinkedIn, no meu blog também. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de relevância, comecei a ter mais pessoas me acompanhando, e aí algumas marcas entraram em contato comigo, a gente, né, foi fechando algumas parcerias, mas nunca assim parceria tipo, eu ganho dinheiro só com isso, ou tipo, eles estão me pagando para viajar. Foi sempre uma coisa tipo, manda roupa e eu tiro foto com a roupa e era isso. A famosa permuta, né? Exato. Mas aí eu era paga, né? Eu recebia a roupa, mas eu era paga. Também não era nada assim muito absurdo assim de dinheiro que eu podia me sustentar disso. E aí na época eu tava fazendo freelancer para uma empresa também, assim, fazendo um trabalho bem burocrático, bem assim, nada de especial, mas pelo menos era aquilo que me dava dinheiro para eu poder viajar. E aí a gente começou a viajar, eu e meu ex, a gente começou a viajar e viver como nômade. E aí em 2018 a gente vendeu o apartamento, tudo, e aí a gente decidiu, vamos viajar mesmo e tal. A gente passou um tempo fora, e aí eu me senti, nesse tempo que a gente passou realmente fora do Brasil, assim, bem seguido, porque antes a gente sempre ia e voltava. Qual foi a tua primeira viagem, assim, o primeiro lugar que tu foi como nômade? Foi pro México, onde eu tô agora, em 2017. No final de 2017. E essas viagens, assim, tu ia já com algum propósito? Ou tu ia, qual era o teu pensamento antes de fazer a viagem? Vou ficar um tempo? Tu tinha estabelecido alguma coisa ou era bem, vou deixar que a vida me leve e vou deixar as coisas fluírem? Então, a gente sempre acompanhava os melhores destinos para encontrar passagem barata. Então, a gente definia os lugares que a gente gostaria de ir de acordo com o preço das passagens que saía. Se saía uma promoção super incrível, a gente comprava e aí ia para esse lugar. Primeiro a gente veio para o México durante 15 dias, assim, a gente não tinha tido experiência de viajar trabalhando antes,
e de ficar, tipo, mais tempo longe de casa, da família e tal. Então, a gente começou a fazer viagens curtas. E aí, depois de um tempo, a gente, né, até numa super promoção, a gente foi pra Coreia, e daí a gente passou um mês em Coreia e Tailândia. E a gente viu, cara, tipo, não, tá tudo certo, sabe? É tranquilo passar um mês fora, tá tudo bem, a gente voltou. E aí, nessa volta, a gente decidiu que a gente ia passar 3 meses na Europa, né? Que é o tempo que daria pro visto, né? E aí, a gente decidiu passar 3 meses na Europa. E aí, depois de 3 meses, a gente decidiu que não queria mais ficar voltando pro Brasil. Sim. E os clientes que você conseguia eram sempre brasileiros, tipo, sempre usando tudo de forma digital, ou vocês também faziam alguns clientes no lugar onde vocês estavam? Era sempre brasileiro, tipo, o meu ex, ele tinha clientes no Brasil. Eu também tinha essas parcerias, poucas assim, no Instagram. E eu tinha esse trabalho que eu tinha com uma empresa australiana, que eu trabalhava para eles de freelancer. E aí era isso que eu trabalhava na época, assim. Agora eu já evoluí meu trabalho e eu faço outras coisas que eu não fazia naquela época. Essa é uma pergunta que eu tenho. Se tu pudesse definir em poucas palavras o que tu faz hoje, como que tu definiria? Hoje eu sou redatora e estrategista de marketing em redes sociais e marketing de conteúdo. Então, o que eu faço é basicamente escrever, escrevo para blogs, coisas diversas, enfim, mas geralmente temas que eu tenho afinidade, assim, eu não acabo nunca pegando nenhum cliente que seja um tema muito aleatório, porque eu sei que leva muito tempo para eu escrever e não vale a pena. Então, eu escrevo para blogs e eu faço estratégia de marketing de empresas. Então, eu não faço a execução, né? Tipo assim, eu até posso contratar pessoas que façam execução, mas eu faço a parte estratégica do marketing digital. Então, no caso, tipo assim, toda a integração entre blog, entre redes sociais e produção de conteúdo, enfim. Tu tem alguma graduação ou não? Sim, eu sou graduada em Relações Internacionais. Relações internacionais. Nada a ver, né? Nada a ver. Só o aspecto de viagens, né? Viajar trabalhando. Exatamente, é. Ô, Laís, voltando no começo lá, tu sempre se achou uma pessoa criativa? Tu sempre teve essa certeza de tipo, não, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que devo trabalhar com criatividade? Não fazia ideia, assim, tipo, sei lá, acho que até meus. Vai lá, até quando eu era fotógrafa, eu achava que eu não era criativa, tipo. É porque a gente tem visões e visões sobre criatividade, né? E aí tem o aspecto de, criatividade é um dom, ou, criatividade é tipo, tu criar uma coisa nova. Então, eu tipo assim, não, eu não tenho capacidade para criar uma coisa completamente nova, assim, sabe? Essa era a minha visão, mas na verdade, a criatividade, ela é muito mais um estado de espírito do que um dom ou do que a habilidade de criar uma coisa nova. Pessoas criativas não quer dizer que elas precisem criar coisas novas, mas elas precisam estar sempre em movimento e criando coisas. É isso, né? Tipo, criatividade, criar. É sobre criar. Então, tipo assim, eu não quero ficar fazendo coisa pronta, eu não quero ficar preenchendo planilha. Eu quero estar criando. Então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade em continuar projetos. Tipo assim, eu começo várias coisas, mas eu acabo não terminando muitas. Por quê? Porque eu gosto muito de criar. Então, tipo assim, eu gosto do início, é essa parte que me apaixona, assim, sabe? Que eu fico tipo, eu amo isso. É o começo, é aquele negócio de inovar, de criar uma coisa mesmo que não seja inovador, mas criar algo. Nossa, eu me identifico muito. E essa outra parte, assim, do mais burocrático, do chato, aí eu já não curto mais tanto fazer. Uhum. E essa questão assim da criatividade também eu vejo muito conectada com quanto mais tu tá identificado com o teu ser, mais conectado que tu tá contigo, mais a criatividade aflora naturalmente, né? Por isso essa importância da gente realmente fazer o que a gente gosta de fazer e sair desse padrão, desse sistema que é imposto pra gente, né? Normalmente as pessoas realmente bem criativas que expõem o que pensam e tudo mais estão ligadas com os seus propósitos e acaba com que as coisas tem uma fluidez mais fácil, né?
Eu concordo completamente, assim, a criatividade, ela tá completamente ligada ao nosso nível de autoconhecimento. Tipo, quando eu era mais nova e tal, e eu estava fazendo realmente, né, estava trabalhando como fotógrafa, eu não conseguia ser tão criativa na fotografia porque eu me travava de várias formas. Não quer dizer que hoje eu não me trave. E de várias, tipo assim, hoje eu sinto que eu estou me descobrindo ainda muito. E tem várias coisas que eu, tipo, que eu paro de fazer, que eu não, eu me impeço de fazer porque o que a outra pessoa vai pensar, o que, sei lá, enfim, família, amigos, etc. Eu já quebrei muito dessas barreiras, porque até, tipo, entrar no Instagram e me mostrar como uma pessoa, tipo, uma fotógrafa que viaja e tal, isso já foi uma grande barreira para mim, assim, que eu quebrei. Mas todos os dias a gente tem alguma coisa, assim, eu sinto que cada vez mais eu tô me conhecendo melhor e eu tô me tornando mais confiante para expor quem eu sou através de arte, da criatividade como um todo, assim. Já vou puxar aqui um gancho que no nosso episódio anterior a gente falou sobre o medo de ser ridículo e como a gente se trava de fazer tantas coisas por medo de parecer ridículo para as pessoas, sabe? Que a gente gosta e tudo mais. Tu já sentiu esse medo e como que tu fez para resolver ele, assim? Já senti, às vezes sinto ainda, com menos frequência, mas sinto. E a forma como eu lidei com isso foi durante a terapia. Eu faço terapia há anos já. E, e eu tentei assim, nas primeiras sessões que eu tive com a minha primeira terapeuta, foi realmente, tipo, esse medo de ser julgado, assim, de olhar para você, poxa. E, na verdade, a forma como eu lidei com isso, foi a forma que ela me ensinou, é de trazer um novo pensamento, na verdade. Cada vez que a gente né, que eu me pegava olhando para uma pessoa e dizendo assim, nossa, que pessoa ridícula, sei lá, usando aquele chapéu, enfim. Ela disse, tenta, cada vez que tu tomar consciência disso, tenta pensar de uma forma diferente. Nossa, que legal que essa pessoa teve coragem de sair com esse chapelão assim pra rua, sabe? Uhum. E, enfim, eu acabei construindo essa forma de pensamento, mas eu também, ao longo desses últimos anos, eu também tenho percebido que isso diz muito mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. Quando eu faço esse julgamento de tipo assim, que pessoa ridícula, na verdade é porque eu tenho inveja, porque eu não tenho a coragem de sair lá na rua e me expor do jeito que aquela pessoa está se expondo. Exatamente. Então, A gente traz também no podcast, né? A É. gente, no fim, a gente acha ridículo porque a gente não tem coragem, a gente acaba tendo inveja do que a outra pessoa tá fazendo, né? E é falta de personalidade, não é falta de personalidade, é falta de coragem, de, sei lá, de... falta de autoconfiança, na verdade, assim, né? Porque a gente tem vários medos bobos que a gente não sabe de onde vem, e que vem da nossa infância e tal, que coisas que a gente aprendeu com pais, enfim, com quem nos criou, com as pessoas, né, de escola, da nossa infância bem primária, assim, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que não são nossas, na verdade, que são coisas que a gente aprendeu dos outros e a gente acaba trazendo sempre, e essas vergonhas, esses tabus, coisas que a gente deixa de falar, coisas que a gente deixa de fazer, muitas vezes, na verdade, não são nem nossos, e aí a gente fica reprimindo essas coisas que eu quero fazer como indivíduo, e usa as vozes de outras pessoas que nos ensinaram quando a gente era criança, como pretexto para julgar os outros e para se sentir superior. Na verdade, também tem essa esfera, né? Que O ego, né? a gente julga essas outras pessoas como se a gente precisasse rebaixar as outras pessoas para se sentir melhor. Uhum. Então, isso também é um outro aspecto, que a gente, às vezes, tem uma autoestima tão fragilizada, e eu sei porque eu já fiz isso e já aconteceu várias vezes comigo, e às vezes acontece também ainda, mas que eu sinto que eu julgo uma pessoa porque eu não sinto que eu sou boa o suficiente, então eu julgo, rebaixando ela, eu me coloco num patamar melhor, no caso. Essa é a lógica por trás do comportamento, mas não faz sentido, na verdade, eu julgar uma pessoa e falar,
mal dela só vai me fazer pior. Uhum. E como a terapia tem um papel muito importante, né? Eu tiro por mim também, porque eu sou uma pessoa que vivo na base da terapia, porque senão nem eu me entendo, então eu preciso realmente de ajuda. E eu acho que é super importante a gente aceitar esse tipo de ajuda, sabe? E realmente tirar esse conceito de que quem precisa de terapia é a pessoa louca, sabe? Porque não, faz parte do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de evolução, porque bem aquilo que tu disse das nossas crenças, da nossa educação, tudo isso tem influência na nossa vida e a gente deixa de fazer as coisas por isso, né? Então, tu descobrir a origem de tudo e poder trabalhar isso dentro de ti acaba com que tu faça da tua vida aquilo que tu sempre quis, mas deixou de fazer por vários motivos, né? Então, eu acho que esse conceito assim de que, gente, façam terapia é importante, é necessário. Eu acho que uma das coisas que eu mais faço é me auto-sabotar. E depois que eu comecei a me conhecer, como foi importante eu conseguir observar quando eu estou me auto-sabotando, para eu conseguir mudar isso em mim e tomar atitudes que vão mudar a minha vida, assim, entendeu? Sim. Ô, Laís, pelo que você é apaixonada hoje? Tipo, quais suas paixões? O que faz o teu coração vibrar, assim? Eu sou apaixonada por escrever, principalmente sobre isso que a gente está falando tudo, assim, sobre autoconhecimento, sobre evolução, desenvolvimento pessoal mesmo. E eu tenho gostado muito, muito de pintar também, que era uma coisa que era bem travada, e que eu também ficava, tipo assim, eu não sei desenhar, sei lá por quê, né? Porque, tipo, na escola, lá, nas aulas de artes, tu tem que fazer o desenho igual todo mundo tá fazendo, e etc., que a professora te ensina. Tu não é, na verdade, tu tem aula de artes para não ser criativo, né? Porque tu tem que fazer tudo igual o que os outros estão fazendo. Então, tipo, eu sempre tinha a visão de que eu tinha uma amiga que desenhava super bem, né, quando eu era criança. E aí eu ficava, tipo, não, meus desenhos não são iguais dela, então, tipo, eu não sou boa, então eu não posso desenhar. E aí, um tempo atrás, foi em 2018, quando eu viajei, assim, pela primeira vez, assim, mais tempo, daí eu vi um curso de aquarela, assim, desses que tinha no Airbnb, dessas experiências, sabe? E aí eu disse, vou fazer. E aí eu fiz, e aí eu comecei a gostar, mas, tipo, naquela época eu ainda tava meio travada, assim, pensando, tipo, não sei desenhar, não sei desenhar. E aí depois eu percebi que, tipo, poxa, a pintura, ela não precisa ser realista, ela não precisa ser completamente, né, certinha, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu posso criar. Então, eu tenho curtido muito estudar sobre isso, eu tenho feito vários cursos online, assim, de aquarela. O domingo é o dia que eu tiro para pintar. Eu tiro um dia, eu fico, tipo, o dia inteiro pintando, assim, bem feliz. Mas eu vou te dizer que eu tava olhando o teu Insta e pra quem não sabe desenhar, tu pinta muito bem. É verdade. Vou mostrar o meu caderno de aquarela, meu amor. Eu comprei algumas coisas da aquarela também e é muito bom tu parar, coloca uma música, acende um incenso, cara, pinta, tipo, qualquer coisa que tu quiser, sabe? Usa alguma imagem de referência, mas é uma forma de a gente se expressar, né? Colocar pra fora, né? Sim, e é meio que uma meditação, assim, tipo, eu não... Total. Eu tenho, assim, meditado às vezes de vez em quando, assim, mas não é uma coisa que eu gosto, assim, de, tipo, tirar um tempo e dizer assim, vou meditar 100% agora, tá? Eu quero mudar esse hábito, mas enfim. Mas a aquarela é uma coisa que realmente tu fica tão ali, Depende, presente, né? Tentando fazer aquilo, né? Tipo assim, pintando e... Concentrada, né? Exato, tu te concentra tanto que é meio que o mindfulness, né? Porque esse é o conceito do mindfulness, né? Tu tá 100% presente naquela ação. E, assim, eu vou ser sincera que existem muito poucos momentos em que eu fico tão presente, tão dentro, assim. Tipo, na escrita, que eu sinto isso muito, pintando. E antes, quando tipo, há uns 2 anos atrás, estava fazendo windsurf também, e aí, tipo, eu precisava realmente pensar no vento, e fazia em Bituba, inclusive, né? E aí, tipo, tu tem que ficar 100% concentrado em tudo, assim, né, naquela atividade.
Eu e a Duda surfamos também. Quer dizer, eu tô aprendendo ainda, né? Mas a Duda surfa há bastante tempo já de bodyboard. Ai, que legal! Né? Agora que estou morando na Inglaterra, isso está distante da minha realidade. Isso é uma das coisas que eu sinto muita saudade. Mas essa conexão, assim, com o mar e surfar era uma das coisas que trouxe muito... Sim, no meu processo de evolução espiritual nessa terra, foi uma das coisas que exploraram muito. A minha conexão com a natureza foi o surf, né? Eram os momentos, assim, que eu sentia de maior presença. Era brutal, assim. Eu ia pro mar e ficava meu pai amado. Basta, sabe? A vida pra mim é isso. Eu era grata de uma forma que eu não... Nada me afetava, assim, ó. Eu só era grata, porque nada melhor do que estar em contato com a natureza fazendo alguma coisa que tu goste, né? Sim. Então, eu acho que essas coisas, assim, desde a arte, a surf, a fazer trilha, a correr, qualquer coisa que tu faça, né? Estar conectada contigo mesmo, sair um pouco dessa coisa da rede social também, porque por mais que seja muito bom, sair um pouco também é muito bom, é necessário, né? Então, é uma delícia, saudade. Esse é o sentimento que o surf me traz também, gratidão. Gratidão. Quando eu saio da água, eu tô totalmente grata, assim, totalmente entregue à vida. E a cabeça tá em outro lugar, né? Tipo assim, eu tava com um monte de problema na época, assim, e eu ia meio que pra desestressar, sabe? E aí quando eu saía, eu ficava assim, tipo, ai, não tem problemas. Não existe nada na minha vida. É isso aí. Outra coisa que tu tava falando ali da pintura, uma das coisas que trava a gente também nesse início de quando a gente vai começar alguma coisa, a gente não acha que a gente é bom naquilo, eu acho que é porque a gente tem medo de mostrar para os outros, sabe? Mas, tipo assim, cara, aquilo ali foca no que vai te fazer bem, no que vai te trazer de retorno, né? Qual o sentimento que tu vai ter depois de fazer tanto pintura quanto surf, como qualquer outra arte ou qualquer outro esporte que tu for começar. E não pensa que, cara, tu não precisa mostrar para os outros, sabe? Tipo, tu vai pintar ou tu vai escrever, aquilo ali vai ficar para ti, ninguém precisa saber. Então, tu não precisa não começar algo já que você acha que não é tão bom por medo, né? O que a gente não pode fazer, na verdade, também é se comparar, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, assim, cada um vai ter uma forma de expressão diferente, né? Então, não deixar de fazer as coisas se comparando com os outros. Ah, mas não vai ficar tão bom quanto o do meu colega. Tipo, foda-se, fazer o que também, E também tem o ponto de a gente estar sempre procurando por validação, né? A gente não é né, esse negócio de mostrar, tipo assim, eu quero mostrar porque eu quero que as pessoas me validem como tipo, que eu sei pintar bem, enfim. Se eu pintei e eu tô feliz com o resultado que eu atingi, isso deveria ser suficiente para mim, né? Esses dias eu tava pensando sobre isso, acho que foi ontem até. Eu fiz terapia de manhã e aí, tipo, eu tava, tipo, sabe, uma aluna que quer a aprovação do professor, e aí eu passei a semana inteira, tipo, melhorando um comportamento que estava me incomodando muito, que estava me prejudicando bastante. E, tipo, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma por eu estar conseguindo a cada dia melhorar um pouco. E aí, na terapia, eu sentei louca pra contar pra minha terapeuta. Por quê? Não era por mim. Eu queria, na verdade, que ela me desse a validação, mas eu não precisava da validação dela, porque eu não deveria estar esperando tanto essa validação. E esse é um processo muito importante de a gente entender também que a gente pode se validar, sabe? A gente não precisa do externo o tempo todo para estar validando, a gente, principalmente para coisas que a gente está desenvolvendo como um hobby. Tipo, cara, a pintura é um hobby pra mim. Eu não preciso que as pessoas gostem do que eu tô pintando, sabe? Tipo, eu tô ali pintando porque eu gosto. E se eu gostar do meu trabalho, do que eu tô fazendo ali, tá ótimo pra mim. É claro que a gente fala isso na teoria, mas na prática ainda é difícil, mas é uma coisa pra gente questionar e pra gente começar a trazer mais pra... Porque eu tenho esse problema de esperar a validação em vários aspectos da minha vida, se não em todos. Mas eu tô tentando trabalhar isso e trazendo isso mais para a consciência de que eu não preciso da validação de outras pessoas em vários aspectos, tanto de relacionamentos, tanto profissional, tanto... É legal ter reconhecimento, sim, a gente... É natural para o ser humano esperar isso, mas a gente não precisa esperar para ser feliz com o que a gente está fazendo.
esperar uma validação para ser feliz com o que a gente está fazendo. Perfeito. E aí eu já emendo uma pergunta que é clássica. O que é o sucesso para ti? Eu detesto essa palavra. Sucesso? É. Explica pra gente por quê. Porque se criou uma coisa muito inalcançável, uma imagem muito inalcançável de sucesso, tipo assim, que as pessoas olham, ai, cara, tem que ser bem sucedido. Mas tá, o que é ser bem sucedido? Bem sucedido é atingir os padrões que a sociedade te impõe de trabalho, de vida, de não sei o quê. E ser bem sucedido muda para várias pessoas, muda para mim, muda para ti, muda para todo mundo. Então, tipo assim, eu não posso definir o sucesso para todo mundo. Tipo, para mim, não é ter um cargo alto numa empresa. Para mim é estar fazendo o que eu gosto e, claro, tá ganhando dinheiro com isso, óbvio. Tá podendo viver e tal, ter uma vida confortável. E, enfim, viver do jeito que eu quero, mas isso também é muito relativo porque como a gente está sempre mudando, as minhas vontades, os meus desejos, enfim, tudo que eu quero, que eu sinto, as minhas necessidades, elas vão mudando com o tempo. Então, tipo, né? O que é sucesso, na verdade? Não tem. Esse é o objetivo dessa pergunta, desconstruir essa palavra, sucesso, que criou-se um significado tão ruim para ela, né? E justamente isso, sucesso é diferente para cada pessoa. Para mim, sucesso é paz de espírito, é eu estar em paz comigo mesmo. Então, isso vai ser diferente para cada um. Exatamente, a gente acaba se levando, né? E isso foi uma das coisas que me incomodava muito antes, há anos atrás, quando eu estava, né, trabalhando. Poxa, tinha toda a pressão, né? Mesmo que não fosse uma pressão vociferada, mas, tipo, era uma coisa que estava nas entrelinhas, assim, de família e tal. De esperar que eu fosse, tipo, que eu trabalhasse na empresa X e que eu fosse muito sucedida lá, que tipo assim, porque eu ia ganhar muito dinheiro, né? Ter um emprego estável e casar e ter filho, sei lá, sabe? E aí quando a gente é mais jovem, assim, né? Tipo, cara, quando eu, sei lá, tinha meus 18 anos que eu escolhi a faculdade, ser bem sucedida era estar formada e conseguir um emprego na área e ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, isso não era a noção de sucesso para mim, era a noção de sucesso da minha família. Só que naquela época eu não tinha capacidade suficiente, porque a gente é muito novo com 18 anos, então a gente não tem a capacidade ainda e a maturidade de questionar isso. É porque a gente ainda não se conhece, né? Exato, a gente não se conhece, a gente não sabe, a gente passa a nossa vida inteira, desde do ensino fundamental, depois e tal, até faculdade, a gente passa a vida inteira com pessoas dizendo pra gente o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, seja religião, seja governo, seja escola, seja pais, a gente está sempre seguindo regras de pessoas que falam pra gente o que a gente tem que fazer. Aí chega um momento da faculdade, a gente simplesmente tem que amadurecer de um dia para o outro e dizer assim, não, agora eu vou tomar minha decisão e eu vou cuidar da minha vida. É meio idiota. Essas crises, né? Como que nada, que tava a vida inteira as pessoas fazendo escolhas pela gente, a gente vai simplesmente escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida e né, não tem essa, é muito difícil, acho que existem pessoas que têm essa maturidade, jovens, porque passaram por muitos desafios e tal, mas a maioria das pessoas que, né, provavelmente com quem a gente está falando aqui, não tiveram essa oportunidade essa oportunidade não, né, mas dificuldades que tornaram elas maduras tão cedo. Então, sim, a gente vive numa bolha protegido pelos nossos pais até os 18 anos, né? Uhum. A gente que tem essa sorte, né? Tem gente que não tem essa sorte. Mas aí acaba amadurecendo mais cedo, que nem a gente falou. Sim, eu percebi há pouco tempo atrás que, tipo, até os meus 20... tipo assim, até meus 27, até eu saí
de Tubarão, eu ainda era protegida pelos meus pais. Eu, tipo, pensei assim, porra, cara, quando tinha... Eu já não morava mais com eles, mas, poxa, quando estragava alguma coisa no meu apartamento, eu falava, pai, mãe, quem é que pode arrumar tal coisa, sabe? Ou tipo, eu precisava carregar alguma coisa. Eles vinham e me ajudavam a carregar. Tipo, sempre teve alguém que eu podia me segurar, sabe? Que, tipo, era meu apoio. Então, até esse momento eu não evoluí. Eu sempre tinha alguém que eu podia estar confortável e dizer assim, não, tá, eles vão me ajudar, sabe? Agora eu tenho que me virar sozinha, sabe? E aí foi onde esse processo de amadurecimento começou a ser mais intenso, assim, mais difícil. Tá, e tu tá morando atualmente agora no México? Agora eu tô no México, já tem 3 meses. 3 meses? Sim. Mas daí tu trabalha só com a internet mesmo? Tu tem algum trabalho fora isso? Não, eu trabalho só de forma remota. Eu tenho clientes de fora do Brasil, eu não tenho nem cliente no Brasil, na verdade. No Brasil, a única coisa que eu tenho é o meu curso, mas os outros clientes eu tenho de fora do Brasil, mas nenhum no México. E qual é o teu próximo destino? Isso. Agora, né, com essa pandemia tá um pouco difícil de... É verdade. Enfim, aqui no México tem 6 meses de visto. Tem mais 3 ainda para pensar, então. Mas 2,5, na verdade, assim. Mas provavelmente ficar aqui um pouco mais, porque eles estão dando extensões, né, por causa da pandemia, então talvez eu acabe ficando mais. Porque eu não quero estar viajando nesse momento tão difícil, assim, para quem está viajando, não tem seguro, não tem, né, tipo, tu tem que ter uma reserva muito de dinheiro para caso dê alguma merda, tu tenha dinheiro para pagar um hospital. Então, por segurança, eu tô optando ficar aqui, isolada. E, assim, mas meu objetivo não é continuar viajando, eu quero ir para Europa e tentar ficar por lá. Porque eu tô bem cansada, assim, dessa vida, assim, de não ter uma casa, um lugar para voltar. Assim. Eu imagino, na verdade, que ao mesmo tempo que é bom, é libertador, né? Mas chega uma hora que... A não ser que tu tenha uma alma realmente de pássaro e tu queira fazer isso pro resto da tua vida, que tu não queira realmente construir uma família ou alguma coisa assim. Eu não sei se tu tem essa ambição, mas o meu objetivo é um dia ter uma família e tal, e querendo ou não, essa questão de estar sempre viajando não faz com que isso seja mais difícil, né? Eu acho que chega um momento assim da vida que tu quer realmente ter um pouco mais de estabilidade, né? Então aproveitar o máximo que der antes para viajar, para curtir, para depois poder parar num lugar fixo e poder aproveitar um pouco também, né? Sim. E eu nem penso aqui na Europa. Então, eu tô vendo se eu consigo tirar a cidadania portuguesa. E se eu conseguir tirar, provavelmente vou ficar em Portugal durante um tempo, mas eu não penso em Portugal, penso talvez em Itália, Espanha. Que são países. E tu fala espanhol, não? Ai, queria. Não, eu falo italiano. Aí eu aprendi a falar italiano e eu não consigo aprender a falar espanhol, porque se mistura. Mentira, sério? Mas o italiano é bem mais difícil, né? Sim. Eu acho. É, bem mais difícil. Só que eu aprendi a falar espanhol. Aí eu fui pra Itália e eu morei 3 meses lá. E aí eu fiquei lá e disse, cara, eu vou aprender italiano. E aí eu comecei a aprender e tal. E aí, só que quando eu tava na Itália, eu falava espanhol, mais espanhol do que italiano. Tipo, eu começava a tentar falar italiano e misturava o espanhol tudo. Aí depois que eu aprendi bem o italiano, aí agora eu não consigo voltar pro espanhol. Eu chego aqui, aí eu começo a falar e aí às vezes eu troco os verbos, eu acho que é uma coisa, uma palavra, eu inverto todas as palavras de espanhol para italiano, que é uma loucura. Assim. É que é tudo muito parecido, né? Mas tá bom, pelo menos já sabe falar italiano muito melhor do que nada, né? E tu fala inglês também. Falo inglês. Eu acho que as duas línguas são muito... Tem muita identificação com o português, né? Tanto o italiano quanto o espanhol. Tanto o italiano, o espanhol e o francês também. Eu tava esses dias... Até normalmente quem fala espanhol fala francês. E eu tava esses dias vendo umas aulas de francês e não é tão difícil, não. É maravilhoso. Eu sou apaixonada, eu queria muito aprender, né? Mas, nossa, muito, muito interessante. Eu acho que as três são uma mescla, assim. E
Eu morando aqui, eu convivo muito com. Tu não sabe, Laís, mas meu namorado, ele é espanhol, então eu falo espanhol por isso. Uhum. E ele tem muitos amigos italianos, então a gente sempre tá todo mundo junto. E, cara, é muito massa isso da cultura, né? Isso é Uhum. o que mais me apaixona, assim, de morar fora do Brasil, sabe? Essa mescla de cultura, de língua e de costumes, sabe? É muito sensacional. Eu acho que isso da viagem mesmo é uma das coisas que mais preenche, né? Tu conhecer aqueles lugares que quando tu estudava no ensino médio fundamental, tu lia nos livros, né? Tipo, pô, Uhum. tô em Roma, sabe? Caramba, e eu lia isso no meu livro de história, sei lá, onde é que eu tô? Tô por aí É, pelo mundo, né? Eu acho isso muito surreal, assim, muito é legal. muito, é muito fascinante mesmo, assim, cara. Tipo, e eu acho que na Europa a gente tem, né, muito no Brasil essa coisa de elevar outras culturas, né? Então, no Brasil a gente, tipo, vê sempre o europeu ou o americano como, tipo, sendo, oh, meu Deus, são os fodas, assim. Mas eu sempre gostei muito mais da Europa do que nos Estados Unidos, na verdade. Eu sempre tive muito sonho, assim, de conhecer a Europa e tal. E eu adoro a arquitetura das cidades, sabe? Aquelas coisinhas bem de filme, assim, né? Sim. Aqueles prédios todos, e as ruas e tal. Enfim, é tudo muito de sonho, assim, né? Eu adoro a Europa, adoro quando eu vou E pra aí, assim, cara. abre muito a cabeça, né? A gente vê que a gente não é nada, que a Uhum. gente, quando a gente, eu acho, eu senti isso muito, assim, né? Quando eu nunca tinha viajado antes de vir pra cá, era só Brasil e nem, sei lá, tinha andado de avião uma vez na minha vida. E tu acha que a vida é aquilo, né? Tu te limita muito aquilo, né? Porque tu não. Porque te foi ensinado isso também, né? Porque, pelo menos da parte da minha família, não tive esse incentivo de viajar. Tem gente que já é mais privilegiada, que tem mais dinheiro, mais condições financeiras. Então, né, viajar é um hábito, né? Então já Uhum. tem outra cabeça. Mas quando as coisas são mais difíceis e tu que tem que correr atrás de tudo, eu acho que a situação é outra, né? E tu abre muito a tua cabeça e tu vê que, cara, que o mundo tá aí pra gente, dá pra gente desfrutar e que a gente pode conquistar muita coisa, a gente pode evoluir muito, pode sair muito da zona de conforto, que faz muito bem sair da zona de conforto. A gente cresce muito com isso, sabe? Passa muito perrengue e até uma das perguntas que a gente tem pra te fazer. No meio disso tudo, qual foi o perrengue mais louco que tu já passou? Nossa, cara. Não teve perrengues Não muito teve? loucos, assim. Não Mas teve conta um aí. Sei doido. lá, alguma coisa assim que foi ou engraçado, ou que te deu, não sei, medo, ou alguma coisa no meio das tuas viagens que saiu fora do planejado. Ou com cliente também. É, A gente teve uma situação que a gente foi para a Coreia, né, que foi a mais difícil, assim, desafiadora. Que a gente, obviamente, não sabia falar coreano, né? E sim. aí a gente ia pegar o avião no meio da madrugada, assim. Tipo, acho que o avião era às 4 da manhã. E aí a gente pegou o metrô com bastante tempo de antecedência. Era tipo meia-noite, a gente pegou o metrô. E aí eu peguei, tipo, é a linha azul e é acho que era o nome, era Ichiban, uma coisa assim, a estação do aeroporto, né? E aí a gente, né, cheio de malas, super frio, era bem invernão, assim, final do ano. E aí a gente pegou o metrô, e aí sentadinhos ali, né? Era a última estação que a gente tinha que ir. Aí na última estação, aí beleza. Só que quando chegou bem antes da última estação, simplesmente parou, e aí o pessoal saiu, todo mundo saiu, e aí ficou nós dois sentados lá esperando o metrô andar mais. E aí, Medo. e aí, tipo, um senhorzinho coreano começou a fazer um gesto assim pra gente vir, pra gente ir sair. Mas a gente, tipo, ficou, não, mas a gente quer continuar, sabe? E ele continuava chamando a gente. Aí daqui a pouco passou assim, meia-noite, metrô vaziozão, assim, né? Aí passou uma outra menina que falava inglês. E ela falou, o metrô tá fechado. A gente, não, mas como assim tá fechado o metrô? A gente tem que chegar no aeroporto. E aí, naquela época, a gente não comprou, assim, não comprou cartão, chip pro celular. Então, a gente não tinha internet no celular. E aí, eu pedi, né, pra menina que a gente queria ir pro aeroporto. O aeroporto era 30 quilômetros dali. Putz.
E aí eu falei, cara, como que a gente vai no aeroporto, pro aeroporto? Daí ela falou, ó, vocês podem ir ali esperar por táxi. Só que não tinha nenhum táxi. A gente não conseguia chamar táxi porque não tinha Uber. E, enfim, foi uma bagunça, assim. No fim, a gente conseguiu, tipo, passamos, sei lá, acho que uma hora até ali, assim, nesse sufoco, tipo, tentando decidir o que a gente ia fazer. Porque andando não dava pra ir, né? E aí, daqui a pouco, a gente conseguiu um casal que não falava inglês com um taxista que também não falava inglês. E aí a gente começou a fazer mímica de que a gente queria voar. Então, tipo, a gente começou a fazer gesto de avião e não sei o quê. Muito bom. E aí a gente finalmente conseguiu ir para o aeroporto com o casal nos ajudando a dizer pro taxista que a gente queria voar. Caraca, a mímica sempre salva, hein? Por isso que eu jogo imagem em ação. É, ajudou bastante. Laís, qual o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? Ah, Pergunta difícil, né? pergunta bem difícil. Eu não sei, assim, não lembro exatamente, mas é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, não sei nem dizer, tipo assim, de quem, porque são coisas que a gente escuta várias vezes, né, e que acabam fazendo sentido pra mim. E nesse momento, no momento que eu tô agora, né, e aí depende de vários momentos, a gente tem fases em que a gente acredita que a gente tá desenvolvendo alguma coisa específica, né. Pra mim, hoje, é realmente a gente se conhecer e saber o que a gente gosta e o que a gente quer. E isso é uma coisa que minha terapeuta está falando bastante ultimamente, tipo assim, o que tu quer, sabe? O que tu quer da tua vida? O que tu quer fazer? Porque muitas vezes a gente não olha a gente olha para as coisas e aí de novo, né, para coisas que que estão dentro da gente, mas que não nos pertencem, que são desejos de pais, que são desejos de amigos e tal. Então, tipo assim, se conhecer ao ponto de tu entender o que tu quer e o que vai te deixar feliz. Porque não existe outro caminho pra gente ser feliz a não ser pelo autoconhecimento e por se entender e entender as nossas necessidades e saber comunicar também essas necessidades. Principalmente em relacionamentos, que é uma coisa que, tipo, que fica bem latente pra mim nesse momento. Que se eu não falar para as pessoas o que eu tô sentindo, como eu tô me sentindo e o que eu espero delas, como que elas vão adivinhar o que eu estou precisando e o que é importante. E isso é muito relevante para todos, porque a gente está sempre se relacionando, seja, né, relacionamentos amorosos ou com amigos e tal. As pessoas, nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, então a gente precisa primeiro, né, se conhecer, entender as nossas necessidades e saber depois comunicar isso para as pessoas que importam da gente, próximas da gente. Perfeito. Que massa, eu acho que é isso, né, Duda? Não, muito legal, na verdade. É uma das coisas também que ela acabou de falar que eu trago muito pra minha vida também, né? Que depois que a gente entra nesse processo de autoconhecimento e a gente começa a entender a vida de um outro âmbito, né? Começa a ter uma visão diferente da vida, né? E as coisas começam a ficar mais claras e as coisas começam a fluir com mais facilidade também, né? Não sei se tu sente isso, Laís. Uhum. Mas eu, pelo menos, tenho sentido bastante assim. Não é fácil. Não é fácil. Isso é uma coisa bem que tem que ser dita. Não é fácil. Sabe? Esse processo de autoconhecimento, de curar as nossas dores, as nossas sombras, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas ânsias. Não é nem um pouco fácil. Mas quando tu começa a colher, né, os frutos disso, desse querer despertar, a vida passa a brilhar diferente. Então, acho que é bem isso aí mesmo que tu falou, e é uma das coisas que eu também trago muito pra minha vida, e é fantástico. Eu acho que todo mundo precisa passar por esse processo, e quanto mais cedo, melhor, né? Eu acho que é muito importante o que tu falou, né? Não é fácil, cara. Que eu já chorei nesses últimos anos, Ô, minha mulher, filha. Mas cara, eu tenho a minha lua em câncer. Não sei se tu entende um pouquinho de astrologia. A tua também? Então, bate aí, tamo junto. Cara, minha lua em câncer, então assim, ó. Qual é teu signo? Aquário. Ah, aquariana, eu sou ariana. Ai, que linda! Adoro Ariana.
Mas, cara, minha lua é em câncer, então, assim, ó, vou te dizer, eu choro, assim, momentos felizes, momentos tristes, eu choro olhando uma árvore, eu choro andando, eu choro. É mesmo, a Duda é assim mesmo. Eu sou, mas é uma coisa boa, assim, eu gosto, sabe? Pelo menos eu tô, liberando sentimentos, sabe? Eu não prendo, sabe? É uma Eu coisa acho que que eu quem chora mais fica mais leve, não leva a vida tão a sério, sabe? Quem não chora tanto guarda muito pra si, né? Acho que tende a guardar mais mágoa das coisas e carregar um peso por mais tempo, assim. A minha terapeuta fala que o choro é o meu superpoder, assim, porque é o que eu uso para limpar as minhas emoções. Tipo, se eu tô num momento que eu não consigo pensar, que eu tô muito estressada, ou que eu tô muito triste, mas, enfim, que depois, e realmente acontece isso mesmo, assim, ó, parece que antes de eu chorar, tem uma nuvem de fumaça, quando eu tô muito doidona, assim, muito sobrecarregada. E aí tem uma nuvem de fumaça, assim, eu choro, eu tenho muito mais clareza do que eu tenho que fazer, eu começo a agir melhor, assim, então realmente é uma coisa que me ajuda muito, tipo, e a gente sempre pensa, né, o choro é uma coisa ruim, tu não pode chorar, tem que segurar, e não sei o quê. Exatamente, a gente tem que liberar, tem que chorar mesmo. Nossa, quando eu tiver filhos, eu vai começar a chorar, eu falo, chora, chora muito, meu amor. E principalmente os homens, né? Principalmente na criação dos meninos, a gente tem que mudar muito isso, porque os homens, eles não choram, cara. O homem tem muita dificuldade de chorar. Pelo menos a maioria que eu conheço. Sim, porque eles são ensinados, né? Tipo assim, engole o choro, tem que ser homem, tem que ser, né? Enfim, porque como se o choro fosse uma coisa de menina, como se o choro fosse uma fraqueza. Enfim, mas a sensibilidade é uma coisa muito importante, né? E eu tenho cada vez mais valorizado esse lado meu de ser, né? Porque a gente também pensa, ser sensível é ruim, ser sensível. Cara, ser sensível tem os seus problemas, né? Que às vezes a gente precisa de mais tempo, a gente é muito estimulado pelo mundo e aí precisa se recolher com mais frequência. Mas é muito importante também para a gente desenvolver mais empatia, para a gente realmente entender melhor as coisas, porque quem é mais sensível geralmente é mais detalhista, então é mais cuidadoso, sabe lidar melhor com as pessoas, então tem um jeito diferente de lidar com o mundo, assim, acho. Laís, eu acho que é isso. Obrigada por compartilhar a tua história com a gente. É muito enriquecedor tudo que tu falou. E fala qual o teu arroba e aonde as pessoas podem te encontrar. Muito obrigada. Primeiro, adorei a conversa, adorei todos os pontos de vista de vocês. Acho que se encaixa muito, assim, essas ideias de como eu penso e de como vocês enxergam o mundo também. Achei muito legal. E meu Instagram é Laís, Lais, aquela barra embaixo, Underline. underline, Schulz. SCHULZ. Minha vida inteira tendo que soletrar o sobrenome, né? Laís, obrigada. Um beijo. Obrigada também. Um beijo pra vocês e um bom dia aí. Pra ti também. Beijo.